Tá bom. Eu tava escutando um Brahms em Filadélfia, 1942, numa vitrola pequena. O segundo movimento da Segunda Sinfonia. Naquela época eu morava sozinho. Bebia devagar uma garrafa de vinho do Porto e fumava um charuto ordinário, num quartinho limpo, como se diz. Houve uma batida na porta. Pensei que fosse alguém para me entregar o prêmio Nobel ou o Pulitzer. Eram dois sujeitos enormes, com cara de burros e grossos. Bukowski? Mostraram o emblema. FBI. Nos acompanhe. Melhor vestir o casaco. Vai se ausentar por uns tempos. Eu não sabia o que tinha feito. Nem perguntei. Achei que, de qualquer forma, estava tudo perdido. Porra, FBI. Um deles tirou o Brahms da vitrola. Descemos a escada e saímos na rua. Cabeças apareciam nas janelas como se todo mundo já tivesse sabendo. Depois a eterna voz de mulher. Ah, lá vai aquele homem horrível. Prenderam o cafajeste. Simplesmente eu não dou sorte com elas. Continuei me esforçando para lembrar o que eu tinha feito. E a única coisa que me ocorria é que talvez, de porre, houvesse matado alguém. Mas não consegui entender o que era que o FBI tinha a ver com aquilo. Mantenha as mãos nos joelhos e não mexa com elas. Havia dois homens no banco da frente e dois no de trás. De modo que eu imaginei que, porra, eu devia ter assassinado alguém. De certo, algum figurão. Continuamos rodando e de repente esqueci e levantei a mão para coçar o nariz. Olha essa mão aí! Quando chegamos na delegacia, um dos agentes apontou para uma fileira de fotos nas 4 paredes. Tá vendo esses retratos? Perguntou com dureza. Olhei um por um. Estavam bem emoldurados, mas nenhuma das caras me dizia nada. Tô vendo sim, respondi. São homens que foram assassinados quando trabalhavam para o FBI. Eu não sei o que ele queria que eu dissesse, por isso continuei calado. Me levaram para outra sala. Tinha um homem atrás da escrivaninha. Cadê o teu tio John? Gritou na minha cara. Como? Retruquei. Cadê o teu tio John? Eu não sabia a quem ele estava se referindo. Por um instante cheguei a pensar que quisesse dizer que eu andava por aí carregando uma arma secreta para matar gente quando ficava bêbado. Eu me senti todo atrapalhado, não entendia mais nada. Eu me refiro a John Bukowski. Ah! Ele morreu. Merda! Por isso é que a gente não conseguia descobrir onde ele estava. Me levaram lá para baixo, para uma cela cor de laranja. Era sábado de tarde. Pelas grades da janela dava para ver as pessoas caminhando na calçada. Que sorte que tinham. Do outro lado da rua havia uma loja de discos. O alto-falante tocava música para mim. Tudo parecia calmo e tranquilo lá fora. Eu ficava ali parado, de pé, tentando lembrar o que poderia ter feito. Sentia vontade de chorar, mas não saía lágrima alguma. Era só uma espécie de tristeza, de náusea, uma mistura de uma com a outra. E não existe nada pior. Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Todo mundo, volta e meia, passa por isso. Só que comigo é muito diferente. Acontece demais. A prisão de Moya Manson me lembrava um castelo antigo. 2 vastos portões de madeira se abriram para me acolher. Até hoje me admiro que não tivéssemos que passar por cima de um fosso. Me puseram na cela com um sujeito gordo com a cara de perito contador. Sou Courtney Taylor, inimigo público número 1, disse ele para mim. Por que você foi preso?
Perguntou. A essa altura eu já sabia. Tinha perguntado no caminho. Eu fui convocado e não me apresentei. Tem duas coisas aqui que ninguém topa. Recruta que não se apresenta e exibicionista tarado. Há um código de honra dos ladrões, hein? Manter o país forte para continuar com a roubalheira. Mesmo assim, ninguém gosta de convocados omissos. Sou de fato inocente. Eu me mudei e esqueci de deixar o novo endereço na junta do recrutamento. Comuniquei aos Correios. Recebi carta de St. Louis quando já estava aqui, dizendo que tinha que comparecer ao exame médico. Respondi que não dava para ir até lá e pedi para fazer o exame aqui mesmo. Botaram os caras atrás de mim. E agora estou em cana. Eu não entendo. Então, se eu quisesse escapar do recrutamento, ia dar o endereço para eles. Ah, todos vocês se fazem de sonso sempre. Para mim isso é conversa mole para boi dormir. Me estirei no beliche. Passou um carcereiro. Levanta esse rabo de morto daí, berrou comigo. Levantei meu rabo de morto de convocado omisso. Você quer se matar? Perguntou Taylor. Eu quero, respondi. Então puxa esse cano aí em cima, que prende a lâmpada da cela, enche aquele balde com água e coloca o pé dentro. Desatarracha, tira a lâmpada fora e enfia o dedo no encaixe. E aí você sai daqui. Eu fiquei olhando um bocado de tempo para a lâmpada. Obrigado, viu, Taylor? Obrigado, você é um verdadeiro amigão. As luzes se apagaram, me deitei e eles começaram. Piolhos. Porra, o que é isso? Berrei. Piolhos, respondeu Taylor. Aqui tem muito. Aposto que tenho mais que você, retruquei. Tá apostado. 10 cents? 10 cents. Comecei a catar e matar os meus. Fui colocando em cima da mesinha de madeira. Por fim, demos um basta. Levamos os piolhos para a grade da cela, onde havia luz. E contamos. Eu tinha 13. Ele 18. Entreguei-lhe a moedinha. Só muito mais tarde descobri que ele partia os deles ao meio e depois esticava. Era um estelionatário profissional, filho da puta. Fiquei cobra com os dados no pátio de exercício. Ganhava todo santo dia e já estava cheio da grana. Cheio da grana para cadeia, bem entendido. Fazia 15 ou 20 pratas por dia. O regulamento proibia os jogos de dado e os guardas lá de cima das torres apontavam as metralhadoras pra gente e berravam. Pare com isso! Mas sempre se dava um jeito de continuar a partida. Quem trouxe os dados para a prisão sem ninguém perceber foi um tarado exibicionista. O tipo do tarado que não me agrada. Aliás, eu não gostava de nenhum deles. Todos tinham queixo fraco, olhar lacrimoso, bunda magra e aquele jeito viscoso. Projetos de homens. Eu acho que não era culpa deles, mas não gostava de olhar para aquela gente. Se aqui me refiro, sempre se chegava depois de cada partida. Você tá afiado, hein? Tá ganhando uma nota preta. Dá um pouquinho para mim. Eu largava uns trocados naquela mão de cadáver e ele se afastava. Feito um cobra, um porco sacana, sonhando com o dia que pudesse mostrar a pica de novo para garotinhas de 3 anos. Eu dava o dinheiro porque era o único meio de me conter e não bater com o cinto nele. Mas quem fazia isso ia para a solitária. É um buraco deprimente. Não tanto quanto o pão molhado na água que se ficava obrigado a comer. Eu via quando os caras saíam de lá. Demoravam 1 mês para voltar ao seu estado normal. Mas todos nós éramos abotos da natureza. Eu não fugia à regra. Não fugia mesmo. Eu fui muito duro com ele. Só conseguia raciocinar direito quando desviava o olhar. Estava rico. Depois que apagaram as luzes, o cozinheiro trazia pratos de comida. Comida da boa e a beça.
Sorvete, bolo, torta, café de primeira. Taylor me avisou para nunca dar mais de 15 cents para ele. Não seria exagero. O cozinheiro agradecia em voz baixa e perguntava se devia voltar na noite seguinte. Mas nem tem dúvida, respondia eu. Era a mesma comida que levavam para o diretor da prisão, que evidentemente gostava de passar bem. Os presos andavam todos famintos, enquanto que Taylor e eu desfilávamos para lá e para cá, parecendo duas mulheres no 9º mês de gravidez. Eu gosto desse cozinheiro, comentei. Acho um cara legal. E ele é, concordou Taylor. Não parávamos de reclamar dos piolhos pro carcereiro. E ele berrava conosco. Aonde pensam que estão? No hotel? Quem trouxe esses bichos pra cá foram vocês mesmos. O que, naturalmente, considerávamos um insulto. Os carcereiros eram mesquinhos. Os carcereiros eram burros e viviam mortos de medo. Eu sentia pena deles. Finalmente, puseram Taylor e eu em celas separadas e fumigaram a que tinha piolhos. Encontrei o Taylor no pátio. Me botaram junto com um pirralho, disse Taylor, bobo que só vendo. Tá fora de tudo, um horror. Fiquei com um velho que não sabia falar inglês e passava o tempo todo sentado no pinico a repetir: Tarabuba come, Tarabuba caga. Não parava nunca. Tinha vida programada, comer e cagar. Eu acho que, bem, se referia a alguma figura mitológica da terra dele. Vai ver que era Tarasbuba, sei lá. A primeira vez que saí para fazer exercício no pátio, o velho rasgou o lençol do meu beliche e fez com ele uma corda. Pendurou as meias e as cuecas naquilo e quando eu entrei ficou tudo pingando em cima de mim. Nunca saía da cela, nem para tomar banho. Não havia cometido crime nenhum, diziam. Só queria ficar ali dentro e acabaram deixando. Um ato de bondade? Eu fiquei bravo com ele porque eu não gosto de roçar a pele em cobertor de lã. A minha pele é muito sensível. Ô, seu velho sacana, gritava com ele. Eu já matei um cara, viu? Eu já matei um cara. E é só você não andar direito que eu acabo matando 2. Mas ele ficava simplesmente sentado ali no pinico, rindo pra mim e dizendo: Tarabuba come, Tarabuba caga. Eu acabei desistindo. Mas seja lá como for, nunca precisei escovar o chão. Aquela porra de casa dele vivia sempre úmida e escovada. Devia ser a cela mais limpa da América, do mundo. E adorava aquela refeição extra de noite. Se eu adorava. E aí, o FBI resolveu que eu estava inocente da acusação de ter fugido deliberadamente da convocação das Forças Armadas e me mandou para o centro de recrutamento. Tinha uma porção de presos que mandavam para lá. Eu fui aprovado no exame biométrico e depois tive que falar com o psiquiatra. Você acredita na guerra? Perguntou. Não. Está disposto a lutar? Eu tô. Andava com uma ideia meio biruta de sair de uma trincheira e saí caminhando em direção à linha de fogo até que me matassem. Ficou um bocado de tempo sem falar nada, só escrevendo numa folha de papel. Depois levantou os olhos. A propósito, na próxima quinta-feira à noite vai ter uma festa com os médicos, pintores, escritores. Queria te convidar. Você aceita o convite? Não. Tá certo. Retrucou. Não precisa ir. Aonde? Pra guerra? Fiquei só olhando para ele. Pensou que a gente não ia entender, não é? Entrega essa folha de papel ao funcionário da sala ao lado. Era uma longa caminhada. A folha estava dobrada e presa por um clipe no meu cartão. Levantei a ponta e espiei. Possui uma grande sensibilidade dissimulada pela fisionomia impassível.
Boa piada, pensei. Puta que pariu, eu sensível. E lá se foi o Moya Manson. E assim ganhei a guerra. Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo e eu sou o cara que lê as histórias do Bukowski para vocês. Eu adoro esse escritor. Eu me divirto muito. Eu não leio a história antes de gravar. Então, onde vocês riram, onde vocês gostaram, provavelmente eu ri também na hora de gravar, né? A impressão que eu tive é a mesma que vocês estão tendo agora. Se você quiser ajudar o canal, inscreva-se, deixe seu like, comente, conheça as nossas plataformas do Apoia-se, tem umas metas muito interessantes para que cada vez mais eu grave contos para vocês iguais a este. Charles Bukowski. E, inclusive, eu acho que eu até já gravei esse conto, só que em outra tradução. Ele era diferente. A ideia era mais ou menos a mesma, né? Ele ser preso, tal, ganhar comida na cadeia, mas com certeza o tradutor é diferente, porque muda muita coisa, né? O esqueleto é o mesmo, mas os sabores ali, os recheios, são bem diferentes a ponto de eu me divertir completamente de outra forma como eu me diverti no primeiro conto que eu narrei, muito parecido.